Olá, turminha do primeiro ano! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e que os familiares de vocês também estejam bem. Eu tô vendo todo mundo aí do outro lado, feliz, contente, animado, para mais uma aula de matemática hoje. Eu me chamo Michele e a nossa aula de hoje é matemática para as turminhas do primeiro ano. Nossa unidade temática de hoje é números. E o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje são problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração, juntar, acrescentar e separar. E o tema da aula é resolução e elaboração de problemas de adição e subtração. Como habilidade de hoje, o que a gente vai trabalhar hoje é resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até 2 algarismos com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, bem como suporte de imagens e materiais manipuláveis, utilizando estratégias e formas de registro pessoais. Ah, professora, a senhora falou, que eu não entendi nada. O que é que a gente vai realmente fazer hoje? Hoje nós vamos resolver e vamos elaborar, vamos criar, vamos fazer alguns probleminhas de matemática da adição e da subtração, tá certo? Nós vamos fazer uma retomada da nossa aula anterior, vamos rever alguns conceitos dos nossos probleminhas de matemática e já lá para o meio, para o final, nós vamos criar alguns probleminhas, né? Algumas vezes eu vou dar a situação, aí vocês me dão a pergunta e depois eu dou só a resposta e vocês trazem a pergunta, tá bom? Vamos lá? Então vamos fazer a retomada sobre as ideias de adição. Então, o que é a adição, né? A adição ela está relacionada às ideias de juntar e acrescentar quantidade. E aí eu vou ter o sinalzinho da adição, que é essa cruzinha aí, tá? Que a gente chama do sinalzinho de mais, tá? Lembrando que quando é um probleminha de adição, a nossa ideia é de juntar, de acrescentar. Então, se eu junto e acrescento, nossa quantidade ela aumenta, né? Então, toda vez que o nosso probleminha der uma ideia de aumento, então é um probleminha de adição. Então, nós vamos rever aqui como é que eu identifico um probleminha a partir da ideia de juntar quantidades. Vamos para o nosso probleminha. Joana tinha 6 peixinhos em seu aquário. Sua tia comprou mais 4 peixinhos para ela. Quantos peixinhos ficaram lá no aquário, né? Quantos ficaram no total? Se ela tinha 6, e aí, a tia comprou mais 4 para ela, então a ideia de juntar os 6 peixinhos com os 4 peixinhos, ele vai sempre aumentando, né? Então, a gente já sabe que o nosso probleminha, ele está aumentando as quantidades. Então, é um probleminha de adição. Então, como é que eu resolvo? Eu trouxe para vocês o uso da imagem primeiro, tá? Depois a gente faz com os algarismos, tá? Porque eu sei que tem gente que ainda precisa das imagens e gente que já consegue fazer com os algarismozinhos. Então, eu trouxe 6 peixinhos, mais o sinalzinho da adição, mais 4 peixinhos, um sinalzinho de igual, e agora a gente vai contar quantos peixinhos ficaram, tá certo? Juntei os 6 peixinhos com os 4 peixinhos, e aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, professora, 6 mais 4, 10. 6 peixinhos mais 4 peixinhos igual a 10. Tá sempre aumentando, né? Tô juntando, tô aumentando, é adição. Então, aqui com os algarismos, né? 6 mais 4 igual a 10. Agora, a gente vai fazer a ideia de acrescentar uma quantidade a outra já existente. Então, vamos para o nosso probleminha. No álbum de figurinha de Bianca, há 8 figurinhas.
e ela vai colocar outras 8. Com quantas figurinhas ficará o álbum de Bianca? Ó, Bianca ela já tem 8, ela já tem as 8. E ela vai colocar mais 8. Então, elas têm uma quantidade, vai acrescentar outra quantidade que vai aumentar. Então, se está aumentando, é um probleminha de adição. Então, vamos ver como é que fica. Estou com um álbumzinho aqui, ó. Tem 8 figurinhas. Sinalzinho de mais as 8 figurinhas, sinalzinho de igual. Vamos ver quanto é que ficou, ó. Juntei essas figurinhas com essas, que deu a página do álbum completo. Vamos contar quanto é que é. 8 mais 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, professora, então 8 mais 8 igual a 16. Isso mesmo, ó, juntei as 8 figurinhas, mais 8 figurinhas, que deu 16 figurinhas. Então, no álbum de Bianca agora, vai ter 16 figurinhas. Então, ó, com algarismos, eu tenho o número 8 mais 8 igual a 16. Número 16, que eu posso fazer na forma de sistema e posso armar a continha fazendo o cálculo. 8 mais 8 igual a 16. Você tem essas 3 formas de fazer. Você pode fazer usando os desenhos, que foi o slide anterior. Pode fazer com os algarismos assim, na horizontal, e com os algarismos na vertical, certo? Não tem problema. Bom, então agora nós vamos falar da ideia de subtração. Então, quando eu falo de subtração, eu tenho que pensar que a subtração está relacionada às ideias de separar, de retirar, de completar e comparar essas quantidades. Ah, professora, eu sei que da adição, ela aumenta. Então, da subtração, nossos números vão diminuir. Então, toda vez que eu tiver uma ideia de que o nosso número vai diminuir, aí eu já sei que eu tenho um probleminha de subtração. Então, na adição, nós temos o sinalzinho de mais, que é o xizinho, né? Na subtração, eu vou ter o tracinho que é o de menos, tá? E a gente chama sinalzinho de menos e o sinalzinho de mais. Então, vamos para os nossos probleminhas. Pensando na ideia de retirar. Lembrando que quando eu retiro, eu vou diminuir o número, tá? Ó, Marcelo comprou 9 laranjas. Ele deu 3 laranjas ao seu irmão. Com quantas laranjas ele ficou? Ó, ele tinha 9 e deu 3. Então, diminuiu, né? Ele não vai mais ter 9. Então, vamos ver quantas ele vai ter? Vamos contar as laranjas primeiro. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 laranjas. Ele deu 3, então a gente vai cortar 3. A gente vai tirar 3. Ó, tirou 1, 2, 3. Tirei essas 3 aqui de cima. Vamos ver quantas ficaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, professora, ele só ficou com 6 laranjas agora. É isso mesmo. 9 menos 3 vai ser igual a 6. Tá? Lembrando, você pode fazer com o uso da imagem e quem já consegue vai fazendo uso dos algarismos, tá certo? Não tem problema. Pode fazer na horizontal. Ah, professora, eu gosto de fazer na vertical, botando 9 em cima, 3 embaixo. Não tem problema, tá? Só lembra de botar um abaixo do outro, tá? 9 menos 3 igual a 6. Então, com quantas laranjas ele ficou? Ficou com 6 laranjas. Ó, agora a gente vai ter um probleminha com a ideia de completar, tá certo? Vamos prestar atenção. Roberto tem 9 selos em sua coleção. Paulo tem 6 selos. De quantos selos Paulo precisa para que a quantidade de selos de figurinhas fiquem iguais? Professor, essa está parecendo um pouquinho mais complicada, mas tem uma forma bem legal de você fazer. Ó. Preste atenção.
Aqui são a quantidade de selo de Roberto. Aqui, ó, as de Paulo. Primeiro a gente conta as de Roberto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Roberto. Agora vamos para a de Paulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Paulo quer ter a mesma quantidade de Roberto. Está faltando, ó. Quantos selos estão faltando? Ó. Quantos selinhos estão faltando? Já escutei alguém dizendo aí, mas vamos ver como é que a gente pode fazer isso usando os nossos algarismos, ó. Eu vou fazer 9 menos 6, ó. 9 menos 6 vai ser igual a 3, que é justamente a quantidade de selos que está faltando aqui para que Paulo fique com a mesma quantidade de Roberto. Então, quantos selos Paulo precisa comprar ainda para poder ficar com a mesma quantidade de Roberto? 3 selos. Agora a gente vai fazer a ideia de comparar uma quantidade a outra quantidade. Ó, Carlos tem 4 anos, Maria tem 11 anos. Quantos anos Maria tem a mais do que Carlos? Lembra que quando eu vou fazer comparação, eu sempre uso a mais, a menos, porque eu estou sempre querendo comparar uma quantidade a outra. Como é que eu resolvo isso? Eu trouxe para vocês as velinhas do aniversário. Vamos contar quantas velinhas tem aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quem tem 11 anos? Maria. Então, a gente trouxe as velinhas do aniversário de Maria. E Carlos tem 4 anos. Então, a gente vai tirar as 4 velinhas de Carlos. O que sobrar é a quantidade de anos que Maria tem a mais do que Carlos, tá certo? Então, vamos cortar primeiro as velinhas do aniversário de Carlos. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu tirei os 4 anos de Carlos. O que sobrou é a quantidade de anos que Maria tem a mais, né? Porque Maria é mais velha do que Carlos. Então, quantos anos Maria tem a mais? Ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela é 7 anos mais velha do que o Carlos. E aí, professora, eu não quero fazer as velinhas, eu quero já fazer com os números. Não tem problema. É só você fazer 11 menos 4, que vai ser igual a 7. Então, quantos anos Maria tem a mais do que Carlos? Maria tem a mais do que Carlos 7 anos. Ó, só uma dicasinha, tá? Para comparar duas quantidades, geralmente, normalmente, nós perguntamos quanto uma delas tem a mais ou a menos do que a outra, qual é a diferença entre elas, quanto falta para uma chegar na outra, tá certo? Para uma alcançar a outra. Então, toda vez que eu ver um probleminha que tem esse tipo de pergunta, aí eu já sei que é uma subtração, tá certo? Com a ideia de comparação. Agora, o que a gente vai fazer? Lembra que eu disse que primeiro a gente ia retomar os probleminhas, fazer uma revisão da aula anterior? Pronto, agora a gente vai elaborar e solucionar os probleminhas. Como é isso, professora? Nós vamos começar com a adição, certo? Com probleminhas de adição, vendo quanto ficou no total. Então, o que é que eu preciso para fazer esses probleminhas? E aí eu já sei que a minha perguntinha no final é quanto ficou no total, certo? E aí eu tenho os seguintes elementos para criar o meu probleminha. Eu tenho o local, que é um parquinho. Eu tenho uma quantidade de crianças, que é 10 crianças. Tenho outra quantidade, que são 16 crianças. Mas aí eu tenho também a minha pergunta final, que é quanto ficou no total?
Ah, professora, não sei se eu consigo fazer. Então, a gente já pode começar a partir desses 3 elementos. Eu tenho um local, que eu posso dizer que essas crianças, essas primeiras 10 crianças, estavam nesse local brincando, porque o que a gente faz no parque? A gente não brinca? Então, a gente pode começar assim, dizendo que tinha um parque e que tinham 10 crianças nesse parque brincando lá. E aí, o que a gente faz com essas 16 crianças? A gente diz que elas chegaram para brincar também no parque. E aí, a nossa pergunta, ela pode ficar: quanto ficou no total? Vamos ver se dá certo. Vamos ver se a gente consegue construir uma frasezinha de um probleminha. Ó, eu posso botar assim, ó. No parquinho estavam 10 crianças brincando. Chegaram mais 16. Quantas crianças ficaram ao todo? Ó, eu tinha 10 crianças, chegaram mais 16. É uma ideia de adição, né? Então, vamos ver como é que a gente pode resolver esse probleminha, tá? Então, vamos fazer a releitura. No parquinho estavam 10 crianças brincando, chegaram mais 10 crianças. Quantas crianças ficaram ao todo? Trouxe o quadro valor lugar, porque aí eu já vou ter números um pouquinho maiores, números de 2 algarismos, e é sempre bom a gente usar o quadro valor lugar. E aí, quando for a casinha da unidade, eu boto no amarelinho, e a casinha da dezena eu boto no verdinho, né? Então, vamos fazer a construção dos números no quadro valor lugar. Vou começar com 10. Então, a gente bota 10 mais 16. Boto 16. 10 mais 16. Então, primeiro a gente soma os números da unidade, depois a gente soma os números da dezena. Quanto é? 0 mais 6. Eu tenho 0, ganhei mais 6. Fiquei com 6. E aí eu tenho 1 mais 1. Tenho 1 e ganhei 1. Fiquei com 2. Então, quantas crianças ficaram ao todo lá no nosso parquinho? Ficaram 26 crianças. Ó. Ficaram ao todo 26 crianças no parque. E 26 é o nosso resultado de 10 crianças mais 16 crianças. Agora é a sua vez, tá? Nós vamos criar um probleminha a partir de uma pergunta. Vou deixar aqui uma nova pergunta para a gente ir construindo outro problema. Qual é a pergunta? Em 7 dias, quantas bananas comerá? E aí eu já sei que eu tenho a banana como elemento do nosso problema. Eu tenho os dias da semana, né? Que também é outro elemento. Como é que eu sei? Porque ele diz aqui, ó, 7 dias da semana, tá subentendido, né? Então, a gente precisa do que para fazer o contexto do nosso probleminha? Ó, eu preciso do personagem, tá? E aí pode ser qualquer um. E aí eu trouxe para vocês aqui, por exemplo, Ana. E aí eu já trouxe um detalhe para ela. Ana gosta de comer bananas. Pode ser o comecinho do nosso problema, né? A nossa personagem. E aí eu vou trazer quantidades. Ó, ela gosta de comer 2 bananas todo dia. Todo dia Ana vai lá e come 2 bananas. Qual é a nossa pergunta? Em 7 dias, quantas bananas Ana comerá? Ó, nossa perguntinha. Em 7 dias, quantas bananas comerá? Então, nós vamos juntar todos esses elementos para criar o nosso probleminha, tá certo? Vamos lá? Ó, Ana gosta de comer bananas. Ela gosta de comer 2 bananas todo dia. Em 7 dias, quantas bananas ela comerá? Então, eu vou juntar os 7 dias da semana e eu vou fazer a contagem das bananinhas. Eu sei que ela come 2 bananinhas, né? Então, vai ser 2 mais 2 mais 2 mais 2, 7 vezes, ó, gente.
2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Por que eu fiz isso? Porque ela come 2 bananas e ela vai levar 7 dias. Eu quero saber quantas bananas ela vai comer em 7 dias. Professora, eu ainda não consigo fazer usando os números. Eu preciso das imagens. Trouxe as imagens também. Ó, 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Então, eu vou ter... Lembra que a gente já aprendeu a contar de 2 em 2? A gente já teve uma aula para aprender a contar de 2 em 2. Vamos reforçar? Vamos contar de 2 em 2 para ver? Para a gente relembrar? Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ah, professora, Ana vai comer em 7 dias 14 bananas. Isso mesmo, ó. 2, 7 vezes dá 14. Então, 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, igual a 14. Lembra, se você não consegue somar de 2 em 2, você pode fazer os usos de imagem, tá? Pode fazer contando nos dedos, pode fazer o uso de bolinhas, você pode contar usando palito de dente, palito de fósforo, tá certo? Você pode usar qualquer material que te ajude a contar, certo? Não tem problema. Ó. Agora pense em uma pergunta para a situação abaixo. Eu vou lhe dar o começo, o contexto, e você vai pensar na perguntinha, tá certo? Ó. Em uma cesta havia 12 ovos. Paulo colocou mais 11 ovos. Tá faltando a pergunta. 2 segundinhos aí para você pensar nessa pergunta. Qual pergunta que pode ser para esse comecinho aí do nosso problema? Ó, em uma cesta havia 12 ovos. Paulo colocou mais ovos. Eu posso perguntar o seguinte, ó, quantos ovos há na cesta agora? Eu posso fazer essa pergunta? Posso. Eu sei que tinha 12 ovos, Paulo colocou mais 11. Agora eu quero saber quantos ovos há ao todo na cesta. Quantos ovos eu vou ter agora nessa cesta. Então, vamos para o nosso probleminha, né? Vamos juntar tudinho. Em uma cesta havia 12 ovos, Paulo colocou mais 11. Quantos ovos há na cesta agora? O que nós vamos fazer? Resolver o nosso probleminha, certo? Como é um número grande já, um número já de 2 algarismos, vamos fazer o uso do quadro valor-lugar. Então, eu vou primeiro botar o número 12 e agora eu vou botar o número 11. E vou somar primeiro as unidades, depois as dezenas, tá? 2 mais 1, 3. E 1 mais 1, 2. Então, quantos ovos há na cesta agora? Há na cesta 23 ovos, tá certo? Ó, outro probleminha, tá certo? Pra gente resolver aqui e ver se ficou bem fixada essa questão de resolver os probleminhas. Seu João levou 9 balões para vender no parque. No meio do caminho, estouraram 2 balões. Quantos balões sobraram? E aí, gente? A dúvida agora é um probleminha de adição ou é um probleminha de subtração? Não deixei dicas aí, não fiz nenhum sinalzinho. Veja, seu João, ele tinha 9 balões. E aí, no meio do caminho que ele ia vender na praça, 2 balões estouraram. Então, ele perdeu, não foi, 2 balões? Então, se ele perdeu, a quantidade de balão diminuiu. E se essa quantidade diminuiu, o número é um probleminha de subtração, né? Que quando eu tenho a subtração, os nossos números diminuem. Então, vamos resolver. Ó. Trouxe os novos balãozinhos e agora eu vou estourar 2 balões. Ó. 1, 2. Vamos contar quantos ficaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, professora, seu João ficou só com 7 balões. Então, vamos ver agora como é que eu faço com os algarismos. Ó.
9 menos 2 igual a 7, certo? Então, com quantos balões sobraram lá para o seu João vender na praça? Sobraram 7 balões, tá certo? Ó, então, o que é que nós aprendemos hoje? Hoje nós retomamos os nossos probleminhas de adição e da subtração, tá? E criamos perguntas e respostas para probleminhas de matemática da adição e da subtração. Nossas referências de hoje. Bom, essa foi a nossa aulinha de hoje sobre os probleminhas da adição e da subtração. Criação, resolução, as nossas dicas. Lembrem-se, é sempre preciso estar revisando os assuntos, estar estudando, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado e eu conto com vocês na próxima aula. Tchau!